Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, boa tarde. Vamos dar seguimento aos trabalhos relativos aqui à reunião de julgamento da primeira turma ordinária da segunda Câmara da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Estamos no curso da sessão de julgamento da tarde do dia 13 de janeiro de 2021. Julgamos antes desse breve intervalo que fizemos, até o processo 115, que era um processo que havia sido retirado de pauta em razão da saída da turma do conselheiro relator. Vamos agora ao processo 116, que, na verdade, é um conjunto de processos aqui do contribuinte Raimundo Viana de Macedo. São os processos 116, 117, 118, 119 e 120. Todos de relatoria do conselheiro Douglas. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade para iniciar pelo processo que entende mais proveitoso aí para o nosso trabalho. Tá. Eu vou iniciar pelo 118 e eu tô usando como auxílio aqui a planilha, até usando aí, eu peguei a planilha do Sávio, mas o Daniel também já fez assim. O 118 ele é mais completo e os argumentos vão se repetir nos outros. Então vamos lá. O recurso voluntário da decisão da DRJ, que julgou procedente empate a impugnação e manteve empate o crédito tributário referente ao lançamento de imposto de renda à pessoa física, exercício 2005. O sujeito passivo do lançamento surge-se contra o lançamento de folhas 4 seguintes, emitido em 19 de 1 de 2009, relativo ao imposto sobre a renda à pessoa física, exercício 2005, ano calendário de 2004, que glosou os valores pleiteados na declaração de ajuste a título de dedução de despesas médicas, previdência privada FAP, dependentes e instrução, totalizando R$ 79.746,16 de deduções glosadas, 71 mais 399,12 mais 3.816 mais 3.996. Assim, o contribuinte ele tem despesa, teoricamente tem despesas altas médicas, porque ele tem uma filha que sofreu um acidente, sei lá, demandou bastante cuidados médicos, tá? Só que ali depois eu falo do voto. Aí, na impugnação apresentada às folhas 1 e seguintes, se requer em síntese, sem prejuízo da leitura integral da impugnação, cancelamento do débito fiscal reclamado. Alega que a documentação juntada comprovaria o direito às deduções declaradas, alega com relação à omissão de rendimento ter apresentado os valores constantes do informe de rendimento do INSS. Então, nesse caso aqui, tem despesas médicas, glosa, previdência privada FAP, dedução de dependente, dedução com instrução, omissão de rendimento, compensação de R-fonte. Esse lançamento foi considerado procedente em parte, e nesse caso aqui foram acolhidos estabelecida em parte a glosa com despesas médicas, mantida a glosa de previdência privada, restabelecida a dedução com dependentes, restabelecida a dedução com instrução das CILAs, mantida a noção de rendimento próprio, restabelecida parcialmente a compensação. E aí ele requereu o reconhecimento dos recibos referentes às despesas médicas, requer o reconhecimento de Vivência Rodrigues de Macedo, que aí, entre parênteses, eu coloco madrasta, valor de 399,12 não seria de previdência privada, mas seria desconto da prefeitura para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, e que não teria ocorrido a omissão de rendimento próprio. Então, eu estou conhecendo o recurso, vou passar o voto. Então,
dedução indevida de despesas médicas. Aí eu falo da legislação que prevê a questão das deduções médicas, de despesas médicas. Com efeito, a própria Lei 9.250 de 95, ao tratar da dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, diz que ela é condicionada a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a indicação do nome, endereço e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas de quem os recebeu, podendo, na forma da documentação, ser feita a indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. É de se ressaltar, contudo, que essa possibilidade, colocada à disposição do declarante, não constitui uma dispensa de comprovação. Provar que foram cumpridas as condições de dedutíbilidade é sempre o do contribuinte. E ainda que a lei lhe faculte indicar o cheque nominativo em substituição ao comprovante de despesas. Não exime de comprovar materialmente a veracidade e exatidão dos dados indicados quando em estado tal. E aí a decisão recorrida tratou especificamente do caso em questão. Os já citados documentos, os documentos de 95 e 96, de R$11.100, Gisela Cíntia S. Augusto, 98 e 99, 3.520, Kátia Sanches, 104, 109, 13.000, Luiz Guilherme M. Rufo, 110, 113, 13.200, Ingrid Fernandes de Barros, 119, R$330, Maria Cristina Coelho Loio, e os demais documentos trazidos aos autos não alteram o fato de que não foi feita a prova do efetivo pagamento. Artigo 8º, inciso 2, a linha A. Desenvolvendo o seu argumento mais à frente, a prova definitiva da realização das despesas médicas deve ser feita com a prova do pagamento das mesmas. Então, com relação a essas despesas, foram mantidas as glosas. Então, no caso em questão, não foram comprovados os pagamentos, de modo que deve ser mantida a glosa. Dedução de previdência privada, eu transcrevo aqui um trecho da decisão recorrida, mas aí aqui tem um ponto. A documentação apresentada pelo contribuinte, com o intuito de comprovar as despesas com previdência privada, não esclarece exatamente qual tipo de plano de previdência que o contribuinte possui. Assim, o citado documento não é hábil a comprovar a dedução das despesas com previdência privada pleiteada na declaração de imposto de renda. Por outro lado, alega que o valor de R$ 399,12 não seria a previdência privada, mas seria desconto da Prefeitura para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente. Entretanto, analisando a declaração de imposto de renda da pessoa física, tal valor foi declarado como de previdência privada, FAP, e como não é possível retificar a declaração do imposto sobre a renda, a glosa deve ser mantida. Dependentes, com relação à dependente Vivência Rodrigues de Macedo, conforme esclarecido a posteriori, o contribuinte é madrasta do recorrente, que a incluiu como dependente. Entretanto, essa situação não encontra amparo legal, conforme o curso do regulamento do imposto de renda, vigente à época. Na determinação da base de cálculo, sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser deduzida de rendimento tributável a quantia equivalente a R$ 90 por dependente. Poderão ser considerados como dependentes os pais, os avós, desde que não ofiram rendimentos tributáveis ou não superiores ao limite de isenção mensal. Sendo assim, não é possível reconhecer a dependência de Vivência Rodrigues de Macedo. Aí, com relação à omissão de rendimento próprio, estou também citando aqui a decisão, o trecho da decisão recorrida. Os rendimentos tributários do contribuinte provenientes do trabalho assalariado, remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, bem como quaisquer proventos ou vantagens percebidos, são considerados sujeitos à tributação do imposto de renda na fonte, devendo ser declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual, conforme disciplinado pelos artigos 1º, 2º, 3º e parágrafos da Lei 7.713 de 88. Com relação ao rendimento informado na declaração, relativo ao CNPJ do INSS, tributável, verifiquei a consulta do sistema, existem duas ocorrências. Então, com relação a este ponto também não
prospera a alegação do recorrente. Então, eu estou conhecendo o recurso e estou negando provimento. Ok, conselheiro. Alguma outra consideração, senhores? Não, presidente, só estou pensando aqui um pouquinho. Sobre a madrasta? Não, sobre as despesas médicas mesmo. Ah, tá. Primeira vez que eu acho que eu me deparo com um pedido desse, né? A relação das despesas médicas, ele junta alguns recibos, não junta o comprovante, não consegue concatenar o que pagou e tal. Então, isso para todo. Eu vi uma série de recibos mesmo. Inclusive muitos aí para as dependentes dele, né? Enfim. Estamos contigo, Rodrigo. Eu não... Estou pensativo aqui, presidente, porque eu quero lembrar aqui se já durante a fiscalização, porque isso aí veio de malha, né? A gente olha assim, na malha vem somente aquela alegação genérica, cadê você não apresentou nada, aí ele apresenta na DRJ, e a DRJ meio que diz, mas agora eu não quero só o recibo, não, eu quero a comprovação da despesa. Não sei se seria uma inovação, ou se por vir de malha realmente é uma coisa que meio que já está... Não cabe maiores explicações, né? Glosou porque não apresentou nada e na hora da RJ dar a informação da malha já traz essa consideração, né? Eu vou localizar aqui. Folha 7, né? Senhor presidente, colegas, sobre despesas médicas, na situação extraordinária a gente julga demais. E o Rodrigo tem razão. Geralmente, Rodrigo, a notificação de lançamento ou um auto de infração nesse tipo de autuação. E não raro a gente se depara o seguinte, a questão, né, do artigo 80 do RI 99, porque nossas autuações lá estão abrangidas pelo RI 99, o artigo 80. Parágrafo número 2, inciso 2, que trata das despesas comprovadas dos tratamentos do contribuinte e seus dependentes. E o inciso 3. O inciso 3 requer a apresentação de CNPJ do prestador de serviço, endereço, nome, tá? E identificação do beneficiário. Muitas das vezes, a DRJ, ela inova, ela pede também a comprovação dos dispêndios, a comprovação dos pagamentos. Nós temos entendido que, se há inovação por parte da DRJ, houve cerceamento do direito de defesa, tá? E a gente tem anulado a decisão nesse sentido. Agora, se na própria notificação de lançamento na autuação pede-se a comprovação, aí a gente também tem outro posicionamento lá presente, que aí ainda está meio de frente ainda. Eu entendo que a declaração do profissional em complemento aos recibos, desde que contém os requisitos legais, ela supre. E lá outros conselheiros entendem que não, porque aí tem que usar a forma facultativa, que é a apresentação de cheque, né? Extrato de conta corrente com correspondentes valores. Então, basicamente, essas informações aí, Rodrigo, que a gente vai ver. Então, nesse ponto aí, quando você fala em inovação, ele é bem viável, tá? Perfeito. Na verdade, assim, nesse caso especificamente, a gente não tem a intimação, eu não identifiquei a intimação efetuada pelo
contribuinte nos autos. A Débora também olhou e não achou, Débora, foi isso? Eu não achei, fiquei procurando exatamente isso, porque o auto só fala não atendeu a intimação, mas a gente não sabe o teor da intimação. Mas eu posso, assim, se eu tivesse, eu poderia apostar 10 contra meio, que a intimação vem com esse teor, que ele sempre pede a comprovação, porque é uma intimação pronta já pelo sistema. A questão me parece que a questão de uma declaração do prestador ou do cheque, para mim, não afasta o objeto que se busca, né, a questão que se busca identificar com o pedido de comprovação do pagamento. O que se busca identificar com o pedido de comprovação do pagamento não é que houve o pagamento, mas quem fez o pagamento. Porque o que acontece? Quando eu, por exemplo, pago vamos dizer assim, o plano de saúde de uma tia, por exemplo, porque gosto muito dela, considero-a como uma mãe, então eu quero pagar o plano de saúde para ela, eu pago o plano de saúde para ela. É dedutível para ela? Não. É dedutível para mim? Não. Não é dedutível para mim porque eu paguei esse gasto por mera liberalidade. Ela não é minha dependente. Não é dedutível para ela porque ela não arcou com o ônus do pagamento. Então, o que se busca avaliar quando se pede a comprovação do efetivo pagamento é quem pagou, quem sofreu, quem arcou com o ônus. Então, me parece, e aí eu divirjo da colocação do conselheiro Boto, assim, me parece que a mera indicação apresenta o cheque, por exemplo, que pagou, só se for o cheque dele. Se ele apresenta um cheque que pagou um tratamento dentário, mas o cheque é de outra pessoa, isso só comprova que ele não pagou, que ele não sofreu o ônus do tributo. O que você pode deduzir da base de cálculo do teu tributo, do teu rendimento tributável, é o gasto que você teve daquele valor, de quanto aquele valor que você incluiu na base de cálculo que você teve que gastar com despesa médica. E não o que outra pessoa gastou por você, porque senão você teria que inserir esse valor como um rendimento. Você teve um rendimento quando a pessoa te deu, né? Aí teria que ver em que natureza que entraria, a que título que recebeu e tal, a que título que foi pago esse valor. Então, assim, me parece que a única coisa que nesse caso caberia, e a DRJ questionou isso, falou assim, olha, cadê o pagamento? Comprova, são valores mais ou menos relevantes. A gente até questiona essa exigência quando é aquele valor que o contribuinte mete a mão no bolso e paga. Eu, por exemplo, para mim seria relevante hoje em dia, qualquer consulta seria relevante, porque eu sou sem dinheiro. Mas a gente tem o pessoal, por exemplo, o Daniel, que é do Nordeste, coronel praticamente lá no Nordeste, dono de terra, certamente ele puxa a mão no bolso aquela mania antiga, andar com aquela pataca de dinheiro lá, ele tira ali e paga. Então, a gente até flexibiliza essa necessidade de comprovação nesses casos que são valores mais relevantes. A única coisa que, nesse caso, eu acho que a gente vai perder tempo era seria retornar para a unidade e falar, me demonstra aí, se a gente caminhasse por sentido de que houve uma alteração ou houve uma inovação do lançamento, eu iria sugerir uma diligência para pedir para juntar nos autos a cópia da intimação, que aí a gente vê que aquilo foi objeto do lançamento. Porque quando a intimação já é pronta da malha, ela já vem com esse pacote, a cara dela já está pronta. E aí, quando o fiscal fala assim, ele não atendeu a intimação, estava tudo lá dentro, né? Então, me parece que isso compõe o lançamento, sim. E esse fato, enfim, precisa de fato comprovar, e mais uma vez, eu não estou comprovando a ocorrência da despesa. Eu estou comprovando quem pagou, quem arcou com o ônus do tributo. Esse é o meu sentimento com relação a tudo isso. Eu já votei algumas vezes, né? Eu já expressei isso também. Mas, enfim, o Douglas, nesse caso, entendendo que não houve essa comprovação, sugeriu que entende que houve aí que seria o caso de não prover o recurso voluntário. Agora, a gente só precisa alinhar aqui que a gente conclui, em termos do debate, para a gente dar um encaminhamento do que fazer, ok?
alguém vai divergir especificamente disso, ou propor uma diligência, ou divergir diretamente do voto do Douglas, para a gente submeter as várias teses à discussão de uma vez, já no curso do voto. Presidente, deixa eu dar uma olhadinha aqui de fato, pode haver essa intimação, né, indicando que ela tem que comprovar o efetivo pagamento e tal. Eu não tenho acesso aos autos aqui, não, até para poder complementar um pouquinho o julgamento, mas aí é a notificação de lançamento. Hein, conselheiro? Está na pasta T. Nossa turma sempre disponibiliza o PDF do processo na pasta T. Na mesma pasta em que o senhor está verificando o voto, tem o PDF do processo. Agora sim, para mim estava disponibilizando só as minutas do... Consegui. Vou dar uma folheada aqui no processo também, talvez eu complemente um pouco. Consegui, Carlos. Deixa eu... Aqui a notificação de lançamento, ela está as folhas 5... Ok. Aí, dedução de despesas médicas. Qual o número desse processo, Douglas? O ano dele? Esse é o item 18, né? Esse é o item 18. As folhas 5, o ano dele é ano calendário 2004, exercício 2005. Aqui no próprio recurso do contribuinte, ele fala que ele foi intimado a comprovar os pagamentos, relatórios. Então, existe uma intimação nesse sentido. Aqui na folha 143, ele fala que prestou os esclarecimentos necessários, comprovando a forma efetiva dos pagamentos. Então, dá a entender que teve realmente essa intimação solicitando a comprovação dos pagamentos e dos relatórios dos profissionais. Então, me parece que o presidente tem razão. Houve essa intimação, a DRJ, então, foi nessa linha, então, parece que não haveria necessidade de baixar em diligência para anexar essa, porque o próprio contribuinte aqui está reconhecendo que ele foi intimado a comprovar ali. Eu concordo, porque existe isso sim. E a intimação, o Carlos matou bem, o presidente matou bem. Ela é extremamente genérica, porque muitas das autuações, ela vem com complemento dos fatos, né? E essa não veio, essa foi genérica e pela tipificação exige só o cumprimento mesmo, a comprovação do efetivo pagamento. Está perfeito, presidente. Ok. Deixa eu ver aqui, porque eu, por um acaso, consegui acessar aqui todos os dossiês do contribuinte, e aí, só que são vários, sabe? E eu não consigo verificar qual é o que tratou desse tema especificamente, porque são vários processos, mas cada processo acaba gerando um dossiê e eu não consegui achar nenhum aqui desse ano. Talvez o senhor nem consiga abrir, presidente, porque tem uma opção lá que é invisível, né, para as demais pessoas, pelo menos a nossa unidade era assim. Daí você não consegue acessar o dossiê. Então fica mais difícil. Eu tenho aqui, eu consegui abrir um de 2012, RPF 2012, eu não sei qual é o ano desse que a gente está tratando. Certamente é um ano mais recente, mas só para a gente ver o modelo da intimação. Era 2005 esse aqui, né, eu acho. 2005. Não, acho que não tem nada aqui que nos ajudasse, não. Não consegui abrir desse, abri um outro aqui, mas é outro exercício, é outro tema, é outro tudo. Senhores, então podemos seguir, já que a gente já se identificou que o próprio contribuinte aponta, exatamente no sentido de ter tomado ciência da exigência, né?
Como vota, conselheiro... Podemos ir para o voto então, senhores? Como vota Daniel, conselheiro relator, negando provimento ao recurso voluntário? Eu acompanho, presidente. Guarita. Conselheiro Boto. Presidente, eu vou acompanhar as despesas médicas, agora que o senhor me orientou a conseguir ver os processos nessa fase, só pelas conclusões, tá? Estou acompanhando pelas conclusões. Estou vendo que tem algumas declarações aqui, mas... Ok. Eu vou acompanhar as conclusões. Perfeito. Débora? Eu acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? O presidente também acompanha com essa própria, como a Débora encontrou, né? Própria confissão do contribuinte, dizendo que foi intimado a comprovar pagamento, tá, essas coisas. Todo dia ele demonstra que ele sabia desde o início como é que ele deveria proceder. Mas, enfim, ficar atento para as próximas. Ok, senhores. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de voto e negar provimento a recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Wilderson Boto. Qual o próximo processo, Douglas? Então, na verdade, depois todos, a conclusão são as mesmas, porque, por exemplo, sem dizer... Isso, é isso? Só muda o exercício, a questão é a mesma. Isso. Entendi. Deixa eu ver alguma coisa. Eu só preciso ajustar direito os votos, mas as conclusões são as mesmas, tá? A versão do voto que você leu, eu baixei novamente porque tinha uma versão anterior, né? Isso. Perfeito. Senhores, todos à vontade aí para votar a partir da planilha, né, que o conselheiro fez, apontando aí que o caso é o mesmo e mudando apenas os exercícios. Todos à vontade? Sim, presidente. Ok, então, conselheiro Daniel, para todos os processos do contribuinte Raimundo, esse é o resultado que foi apontado. Está de acordo? Sim. Ok, Guarita? Também. Conselheiro Boto? Presidente, eu estou entrando no processo 117 aqui só para ver se tem uma intimação, né? Não, eu estou querendo chegar mais, porque no processo que nós julgamos anteriormente, eu vi algumas declarações lá. Sim. Que poderiam atestar o efetivo pagamento. A declaração, inclusive, eu vi duas declarações que elas estavam, inclusive, registradas em cartório. Mas dentro daquilo que eu comentei, que valor não faria diferença a declaração se não me dissesse de onde saiu o dinheiro. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas eu estou falando que eu pensei que seria a intimação porque eu abri o 116 para ver se achava rapidinho a intimação, mas não achei também. Eu não estou conseguindo abrir ele aqui, não. Eu vou ver se eu acho ele. Travou aqui. Será que é pelo tamanho do
Eu acho que sim, eu cortei um pouquinho o 9 e consegui abrir. Corta um pouquinho o 9 que está meio grande ali. Mas você conseguiu Travou isso aí. na página? E salvou de novo? Fechar o programa. Presidente, eu vou então seguir pelas conclusões, tá? Vamos ficar assim, fica melhor. Ok, senhores. Conselheira Débora? Eu acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Então, para os demais processos do contribuinte Raimundo Viana, restou o seguinte resultado, que foi exatamente o do 118, que serviu como vamos botar entre aspas, um paradigma para esse nosso voto. Acordo de membro do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, votou pelas conclusões, o conselheiro Whindersson votou. Só para registrar aqui, presidente, neste 117, está logo na descrição dos fatos. Complementação, ele diz, né? Apresenta os pagamentos e diz os quais o contribuinte não comprovou o desembolso nos termos da intimação. Okay. Ele já remete lá que já é bem mais completo do que aquele primeiro que a gente leu. Eu dei uma olhada rápida no 116, mas não achei nada. Então, senhores, com isso a gente foi até o processo 121, que são os processos do contribuinte. Desculpa. Deixa eu ver aqui, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui. Até o processo 120, que são os processos do contribuinte Raimundo Viana, e agora o processo 121, também do conselheiro Douglas Joaquim Ribeiro Júnior. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Também é recurso de ofício, acréscimo patrimonial descoberto, e julgou procedente empate a impugnação. É voluntário, não? Eu falei o quê? Desculpa. De ofício. Desculpa. Voluntário. Vamos lá. Detectada a omissão de rendimentos devido à realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados comprovados, de R$ 237.802,66, apurou-se o imposto de renda suplementar de R$ 65.395,73. O TVF descreve todo o procedimento, inclusive a infração detectada, a base do lançamento ora impugnado, o confronto dos dados incluídos na declaração de ajuste anual com os documentos apresentados pelo contribuinte e com os gastos com cartão de crédito resultaram em omissão de rendimentos decorrentes de acréscimo patrimonial descoberto. Vamos lá. A decisão da DRJ, como eu disse, excluiu alguns gastos com cartão de crédito, e o contribuinte, na verdade, reiterou as razões apresentadas em sede de impugnação. Aí nos termos, aí eu passo ao voto, faço aquele apanhado legislativo. Aí aqui no meio, o contribuinte intimado a comprovar todos os pagamentos das faturas mensais dos cartões de crédito, inclusive a origem e tributação dos recursos utilizados. Em resposta, afirmou que todos os pagamentos foram feitos com rendimentos do trabalho assalariado e rendimentos e resgate de aplicações financeiras, a partir dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte e dos dados fornecidos pelo Banco Santander, insuficientes para elaborar o fluxo mensal de rendimentos e dispêndios. Considerou-se que todas as receitas e despesas ocorreram em dezembro de 2005, o que não prejudica o contribuinte e até pode favorecer. O levantamento do acréscimo patrimonial não justificado é uma forma direta de apuração de rendimentos. Aí extraímos os trechos da decisão recorrida abaixo. Tal alteração é impossível, posto que não comprovado o erro alegado. E o contribuinte ressalta-se não se manifestou no momento oportuno, antes do lançamento, apresentando uma declaração retificadora, pois, após a notificação do lançamento, a alteração pleiteada é inadmissível, como dispõe o artigo 147, parágrafo 1º do CTN. O contribuinte alega que o pagamento das faturas do cartão do Santander, no total de R$
669,29 não significa aplicação de recurso, porque efetivamente o que ocorreu foi a transferência de pagamento para a data posterior a utilizar o cartão de crédito no banco para tais pagamentos, uma origem anulando uma aplicação, como comprova as faturas de cartão Unibanco. A alegação de que o regime de caixa do IRPF impõe a exclusão dos pagamentos de 14 mil do Santander e de 25 mil do Santander de dezembro de 2005, porque pagas respectivamente janeiro e fevereiro de 2006. É improcedente porque, na verdade, seu pagamento ocorreu do faturamento do cartão do Unibanco, no próprio ano calendário de 2005. Comprovar tal fato, a comprovação posterior do pagamento tempestivo da fatura do cartão Santander, com o consequente estorno de encargos moratórios. Ademais, foram considerados pagamentos das faturas do cartão Unibanco efetivados em 2005. Também procedente a desconsideração no cálculo das aplicações de recursos, das deduções pleiteadas, com a alegação de que tais despesas foram pagas por cartões de crédito. Aí ele fala de uma dedução, da possibilidade de uma dedução aqui, entre as deduções declaradas, as contribuições à Previdência Oficial, que seguramente não foram pagas com cartão de crédito. Assim ocorre com as deduções a título de dependente. Quanto às deduções a título de despesas com instrução e de despesas médicas detalhadas na declaração, que em tese poderiam ter sido pagas através do cartão de crédito, o contribuinte não comprova, indicando a data do pagamento em que a fatura do cartão foi paga. Aí eu concluo aqui, no caso, verificada a incompatibilidade entre a movimentação financeira que o contribuinte declarou, chegou ao seu crédito patrimonial, e eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Só acrescentando aqui, quando o conselheiro começa a ler a questão, o excerto aqui da decisão recorrida destacado, em que a autoridade julgadora de primeira instância fala que tal alteração não é impossível, posto que não comprovado o erro alegado, ele está tratando de um erro que o contribuinte alega ter cometido na declaração ao aumentar o valor dos imóveis de um outro imóvel lá que ele tinha declarado, e ele estava pleiteando voltar aquilo ao valor anterior. Naturalmente, por conta de terem sido considerados nessa equação essas aplicações, né? Mas, senhores, considerações? Não, presidente, eu só fiquei bem embolado aqui dessa situação. Ele diz que os cartões fatura de novembro e dezembro foram pagas em outro ano, mas eu acho que a própria DRJ aqui esclareceu que ele pagou esses cartões através do outro cartão, né, do Unibanco, e que diz que no próprio calendário de 2005, e que diz que usou somente as faturas, os pagamentos da fatura do Unibanco em 2005, ou seja, consequentemente, se pagou no Unibanco e está aí no meio, tá dentro. Se pagou só no outro ano no Unibanco, está fora. Então, eu acho que com isso ela meio que esclareceu que somente realmente os desembolsos feitos em 2005 é que estão aqui na tabela para o fluxo. Daniel, como vota, conselheiro relator, negando o provimento do recurso voluntário. Eu acompanho. Guarita também. Pai também. Ok. Conselheiro Boto? Acompanho. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator. E assim, no processo 121, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento do recurso voluntário. Processo 122 é do contribuinte Henrique Dantas de Gregório, e tem também processo também sob relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Presidente, esse caso aqui vai precisar tirar de pauta, que é questão de juros. Ok. Isso impacta a tua produtividade, Douglas? Não, presidente. Não, né? Não.
Ok, senhores. Então, alguém quer verificar aí essa questão? Isso aí é aquele caso da Bahia, não? Que é muito recorrente? Não, é ação judicial, na verdade, acho que trabalhista. Ah, tá. Mas esse você não me informou anteriormente, não, né? Não, presidente. Eu pus aqui no voto o tema 808, não sei se o presidente tem aí. Sim, eu já vou colocar aqui. Seu Henrique. Eu só preciso dar uma olhada, Douglas. Esse argumento está no recurso voluntário, é isso? Está no recurso voluntário e está na própria emenda do acordo. Ah, beleza. Recurso voluntário. E está na emenda também? Tá. Então, não vou nem olhar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Tá aqui, foi no 139 mesmo. Ok, senhores. Então, caracterizatório, não tributação, enfim. Item 122, contribuinte Henrique Dantas de Gregório, processo retirado de pauta por determinação do presidente da turma, já que o tema em discussão tangencia a incidência de imposto sobre juros compensatórios. Demanda que... Acho que eu já escrevi isso 5.000 vezes, mas está aqui errado. Que se encontra com tramitação suspensa por determinação do STF, tema 808, RE 855091. Os autos não retornarão automaticamente para a sessão subsequente, devendo ser devolvidos ao DIA para o COJUR para sobrestamento. Processo seguinte, item 123, conselheiro Francisco Guarita, contribuinte Mauri de Campos Dotto. Conselheiro Guarita, por favor, fique à vontade. Esse processo é referente em imposto de renda pessoa física. No ano calendário 2003, em que foi constatada a omissão de rendimento de aluguéis ou royalties recebidas pessoas, CPF tal, e omissão de rendimento de trabalho recebido pela Prefeitura do município de São Bernardo do Campo, CNPJ tal. Ambas com compensação do IRR, da função das omissões. É o seguinte, esse processo, na autuação, falava que foi omissão de rendimento de aluguéis e também do rendimento de trabalho salarial da Prefeitura, no valor de 125 mil. Com relação aos aluguéis, o contribuinte reconheceu... Eu não senti uma dificuldade aí na sua transmissão. Está todo mundo anotando isso também? Como? Está picotando. Eu não sei se... eu não sabia se isso era só comigo, mas aparentemente os colegas aqui também estão notando essa mesma dificuldade. Vamos recomeçar. Inclusive o seu pontinho lá em cima no vídeo está vermelho, está vendo? Conexão ruim. Mas a gente... Aqui está bom. Está tudo perfeito aqui. Eu vi na resolução baixa, Guarita. Eu vou desligar e reiniciar, viu? Vou recomeçar, vou pagar. Você está com a resolução baixa aí? Você baixou a qualidade da resolução? Acabei de baixar. Então vamos ver se a gente se melhora alguma coisa. Por favor, pode começar, Guarita. Essa autuação trata do curso da renda de pessoas físicas no calendário de 2003, onde foi contratado um seu rendimento referente a recebimento de aluguéis e também a omissão de rendimento de trabalho recebida pela Prefeitura do município de São Bernardo do Campo. Com relação à omissão de rendimento de aluguéis, o contribuinte depois reconheceu que realmente era devido mesmo essa autuação, certo? Aí ficou em questionamento apenas um valor de 125 mil, que foi declarado como pago para ele pelo município de São Bernardo do Campo, município. Só que na impugnação o contribuinte apresentou um recurso dizendo o seguinte:
Não fala, dizendo que, a escritura pública dizendo que na escritura que o terreno pertencia a ele, envolve ele, mais 3 pessoas, 4 pessoas total. No entanto, ele não alegou que a imputação que pertencia aos 4. Apresentou essa escritura pública dizendo que pertencia aos 4. E a ação judicial dizendo que era o nome dele e outro, mas não especificava que era esses outros, eram 4. A decisão, a DRJ, ao analisar o recurso, ela chegou à conclusão que nos 125 mil, na realidade, tinha aproximadamente uns 26 mil reais, era que respeita o valor da desapropriação em si, e os outros 96 seriam em juro. Com relação aos 26 da desapropriação, que seria a tributação como ganho de capital, estava decaído, no caso, não era para ser incluída na autuação. No entanto, ficou 96 mil a título de juros, que deveria ter sido declarado na base de cálculo. Eu acho que agora já era. É o quê? Sua conexão também. Deixa travada aí, Guarita. Eu vou ligar de novo. Vou fechar. Guarita, consegue nos ouvir aí? Ou essa aí é a imagem dele travada aqui agora? Guarita, acho que você travou de novo aí, Guarita.
Guarita deve estar lá trocando a internet dele lá, hein? Segundo ele tem 4 opções, né? Não está ajudando muita coisa nenhuma delas, não. Não está ajudando mesmo, não. Tá complicado, viu? Não dá conflito? Várias internets? Vamos ver agora. Francisco Guarita chegando na nossa sala. Ô, Rodrigo, dá para você compartilhar com ele, não? Se ele estiver em Recife. Guarita, vamos dar o voto, Guarita. Boa. Tá sem som, Guarita. Tá sem som. Está sem som, Guarita. O problema é na localidade aqui, porque eu usei tanto banda larga quanto fixa e tudo, não deu certo. Ok, vamos mexer na resolução, um momentinho. Certo? Um momentinho, qualidade. Certo. Aí o contribuinte, o recorrente, quando sustenta basicamente a seguinte alegação. Preliminarmente, sobre a indisponibilidade do recurso apostado e a aplicação de apenas 25% do valor do condomínio da propriedade. Ele argumenta que esse dinheiro, apesar de ser depositado na instituição financeira, está bloqueado pela justiça. Só que ele não apresentou não comprovando que está, de fato, bloqueado. Mas pelo imposto de renda, pelo nome imposto de renda, diz o seguinte: se for depositado, não interessa, é depositado na pessoa. E diz também que pertence a ele apenas 1/4 do valor, porque 25% pertence aos outros condôminos. E no mérito dispõe sobre o ferimento da legislação de imposto de renda. Mas no fundo, ele coloca a legislação que inclusive fala que se for deportado já estaria garantido a tributação, mas não faz nenhuma contestação meritória, não. Por questão didática, considerando a similaridade das legislações, entendo que ser mais apropriado analisá-las absolutamente. Apesar do contribuinte, a partir da folha 1, ter apresentado parte da escritura pública, na verdade, a escritura pública, a escritura pública, que comprovaria o condomínio da propriedade dos possuidores, e o processo de apropriação mencionar outros integrantes da ação, tem que a atribuição preliminar de que os valores pertencem a 4 condomínios não pode prosperar. Pois, além de apresentar elementos incompletos, o contribuinte não os alegou por ocasião de sua impugnação. Quer dizer, na sua impugnação, ele apresentou escritura que conta da década de 80, que foi vendida a ele e mais 3 pessoas. No entanto, ele não questionou isso perante a DJ. Portanto, no que diz respeito a essa insurgência, tem-se questões inovadoras em relação às relações citadas perante a sua impugnação junto ao administrador de primeira instância. Por conta disso, considerando o fato que essas alegações não foram suscitadas perante a impugnação, observe que as mesmas são preclusas por não forem submetidas à decisão de primeira instância. No que diz respeito à alegação meritória, ao se debruçar sobre o recurso do contribuinte, observe que, além de genérico, não traz nenhuma contestação à autuação não traz nenhuma contestação à autuação da ação recorrida, a não ser se limitar a escrever o artigo da lei mencionando a matéria. Você não contestou nada. Ademais, eu termino por utilizar, nesse sentido do mérito, o artigo, parágrafo 3º do artigo 57 do regulamento do CAF. E utilizo o artigo pela DJ, que diz, que menciona. Aí, no caso, a DJ chegou à conclusão que o valor no mérito é o seguinte: realmente ele recebeu a título total nessa ação judicial, da apropriação, 5 parcelas de 125. No caso, tudo que é tão só 125, que é feito em 2003. Só que de 125 mil, 26 mil mais ou menos, dizem respeito o valor de fato da desapropriação. E os outros 96 seriam juros de mora. No caso, 26 não seria o caso de ser tributado, reduzir a tributação, e seria tributado apenas os 96 mil reais que foi a título de juros de mora. Aí, por conta disso, eu conheço recursos para negar o provimento. Na realidade, eu fiquei em dúvida com relação a se o fato de estar bloqueado se seria a gestão do imposto de renda. No entanto, o contribuinte não apresentou, depois era o que comprovou se tivesse bloqueado de fato, entendeu? Mas mesmo assim, a legislação diz que o depositado na conta bancária. Conselheiro Guarita, concluiu o seu voto aí? Vamos começar os debates? Sim. A decisão recorrida fala o seguinte:
De outra forma, o contribuinte também tem direito, ele falou que o contribuinte tem direito de deduzir que uma parte era o valor deve rendimentos comprovadamente recebidos em decorrência da desapropriação de imóveis ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda, que neste caso corresponde a 26. E isso, ele deixa de se tomar providência relativa à apuração do ganho de capital, vez que transcorreu o prazo decadencial. Então, ele pega o valor do rendimento, o valor que recebeu da prefeitura, e segrega em juros e segrega em principal da desapropriação. E diz que a desapropriação deve ser, vou deixar de lado porque teria que mas para lançar, porque seria ganho de capital. Aí ele fala, o contribuinte tem direito de deduzir do rendimento tributável a despesa necessária ao seu recebimento e tal. De outra forma, devem ser tratados os juros pagos na alteração. O artigo 55, 14 do RIA 99, a seguir reproduzido, estabelece que os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem de sentença, são tributáveis. Aí ele bota aqui, 55, inciso 14, fala, os juros são tributáveis. Aí o parágrafo 4 fala, no caso de desapropriação, o valor da atualização monetária integra o valor do capital, o valor do ganho de capital realizado. Então, por que tributou aqui como rendimento total? Por que tributou rendimento total, está falando? Não, porque é o seguinte, segundo a TJ, lá fala assim, que 26 era o principal e advogado essas coisas, certo? E os 96 seriam o juro. Aí, no caso, quando foi tributado inicialmente, tributaram tudo, mas só que a TJ achou por bem tirar os 26 da tributação, por achar que era, no caso, ser um ganho de capital, os 26, que incluía tanto, mais ou menos isso. Qual é a sua dúvida mesmo? A minha dúvida é que o valor dos juros também deve ser incluído no ganho de capital. É o que está previsto na legislação que a própria DRJ colocou. No caso de desapropriação, o valor da atualização monetária integra o valor do ganho de capital realizado. Isso está na decisão da DRJ. Ela está falando assim, ó, essa parte aqui, vou excluir porque é ganho de capital e não posso lançar mais. Essa outra parte aqui tem que tributar. E diz que outra legislação que prevê que essa outra parte é a mesma coisa da primeira, ganho de capital. Entendi o questionamento, entendi. Pelo que eu entendi, a legislação era tipo se não fizesse parte do ganho de capital, entendeu? Mas no caso, entendi o que você está falando. E agora? Veremos a consideração dos demais colegas que eles pensam sobre o tema. Presidente, nessa situação de desapropriação, não tem a súmula? Seria o caso aplicar a súmula, que não incide imposto de renda das pessoas físicas sobre valores recebidos a título de indenização por desapropriação? Mas está falando sobre juros aí? Oi? Fala sobre juros também, a súmula? Não, ele fala que assim, não incide imposto de renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título de indenização por desapropriação, a súmula vinculante, é a súmula CARF 42. Aqui ela não separa a questão dos juros, aqui fala o total. Só faz um motivo para dizer que não incide imposto de renda, o lançamento aqui está em vários de vício. A questão é que não precisaria, porque o decreto 3.000 já fala exatamente isso. Ele fala, na verdade, ele fala que integra o ganho de capital, e o lançamento aqui não foi de ganho de capital, foi um lançamento normal, alíquota progressiva. O lançamento de ganho de capital é outro. A DRJ tirou a parte principal e tratou o juro de forma segregada. Que não deveria ter feito isso. Deveria ter excluído todo o valor. Entendi. Presidente, então no caso é o seguinte, todo o resto que estaria toda controvérsia seria apenas esses 96 mil juros, aí no caso seria o caso da provimento ao contribuinte, no caso, não seria? Eu acho que sim. Mas o senhor que é o relator, é só o senhor dizer... Não, que faltou um pouco de atenção nesse sentido, assim, porque realmente
eu fui um pouco pelo caminho da RJ, fui ver e achei que realmente o juros ficaria fora parte, mas realmente deve estar dentro do total da apropriação. Se é o principal ou não interessa. Eu chego a essa conclusão que sim. Ok, senhores. Então, alguém quer fazer mais alguma consideração? Só para entender aqui direito, qual foi a legislação que você citou? Foi a... O PDF do processo aberto? Isso. Olha, foi 54, do quadradinho. 54 quadradinho, certo. Então, a última linha, a última coisa que está escrito nessa folha, tá? No caso de desapropriação, o valor da atualização monetária integra o valor do ganho de capital realizado. É 54? Folha 54. Ah, tá, ok. Abri errado. Certo. No caso de desapropriação... Eita, travou aqui meu Word. Deu uma travada em tudo aqui, presidente. Um momento só. Abri. No caso, artigo 123, no caso da apropriação, o valor da atualização monetária integra o valor do capital realizado. Entendi. Se ele integra o valor do ganho de capital, o máximo que você pode fazer é tributar como ganho de capital. E não deixar aqui no... Entendeu, conselheiro? O argumento é esse. Tem a súmula que a conselheira Débora pertinentemente lembrou, que trata exatamente que não incide imposto de renda sobre o valor recebido de apropriação. Aí poderia até vir a dúvida, mas é o valor principal, isso alcança também o valor de juros, ela é mais genérica, mas nesse caso, seja o próprio regulamento de imposto de renda, citado pela decisão recorrida, é suficiente para jogar por terra a própria procedência do lançamento. Ok? Com certeza. Senhores, podemos então ir para o voto? Daniel, como voto, conselheiro relator, após as discussões, dando provimento ao recurso voluntário. Isso. Eu, nesse sentido, acompanho o projeto. Ok. Douglas? Acompanho, presidente. Voto? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, então acordo de mesmo colegiado por unanimidade de votos em dar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, são 2 processos da contribuinte Estela Lirani, relatoria do conselheiro Daniel, itens 124 e 125 da pauta. Por favor, conselheiro. Os 2 processos são iguais, Daniel? O resultado de um se aplica ao outro? Não, presidente, são um pouquinho diferentes, porque um tem decadência, é a única alegação. Então, passemos à análise. 124, por favor. Aqui é uma omissão de rendimentos referente à questão de rendimentos da atividade rural, certo? Mas são processos tranquilos. Está abrindo aqui para mim ainda. Conseguiram abrir aí, né? Voto. Por sua completude, adoto o relatório da decisão de piso. Foi lavrado esse auto de infração em que exige IRPF na importância de 91.220. O lançamento foi motivado, como falei, por ação de resultado tributável proveniente da atividade rural nos anos calendário 2004 e 2005. A atividade rural é exercida em parceria, sendo que a senhora contribuinte Estela Lirani e seu cônjuge têm participação
de 30% em cada um, e o filho, esposa, Maria Isabel, a participação de 20% cada. Consoante relato do fiscal autuante, a contribuinte apresentou a DIRPF, informando no anexo da atividade rural uma receita bruta anual de 827 mil, com despesa de custeio anual de 1 milhão, apurando assim um prejuízo de 173 mil. Estes valores correspondem a 30% dos valores registrados no livro caixa, tendo em vista a parceria. Entretanto, à vista dos documentos apresentados pela contribuinte, obtidos em diligência, foram calculados outros valores, tanto de receitas quanto de despesas. A autoridade fiscal apurou receitas no montante de 1.427.000, da planilha apresentada foram glosados valores, tendo sido apurados por fim de despesas de custeio e investimentos na ordem de 864 mil. O resultado tributável foi apurado, tendo sido lançado como opção de rendimentos da atividade rural, o valor de 285 mil decorrente do arbitramento sobre a receita bruta em 20%, tendo em vista a diferença entre a receita bruta total e a despesa de custeio e investimentos considerados. Né? Foi elaborada a representação fiscal, a contribuinte argui em sede de defesa a nulidade do auto, uma vez que em momento algum foi notificada das infrações, a desapugnante a conduta do ofício de constituir o crédito tributário em ponto de sanções de cabível sem que ela tenha participado de procedimento administrativo, cita alguns julgados. Passando aqui ao decisão de piso, entendeu que a DRJ entendeu as folhas tais 488.505 que a impugnação seria julgada improcedente. O contribuinte estou ciente da decisão, apresentou a recurso voluntário alegando em síntese que as provas juntadas aos autos são capazes de comprovar o pagamento das benfeitorias da Fazenda Pinheiros. A autoridade lançadora cometeu uma verdadeira heresia jurídica ao utilizar uma esdrúxula fórmula matemática para fundamentar a glosla parcial dos valores declarados como benfeitoria. Né? De início, destaca-se que o recurso voluntário questiona apenas as glosas declaradas como pagamento das fazendas Pinheiros e Angaí. Em relação à Fazenda Pinheiros, ao contrário do alegado pela contribuinte, o acordo de piso não tratou a necessidade de previsão dos valores das benfeitorias na escritura pública de compra e venda, como sendo a única forma de comprovar o pagamento das benfeitorias do imóvel. Na verdade, apenas ventilou que a referida prova seria inconteste. Com relação ao conjunto probatório trazido a julgamento pela recorrente, observa-se que no contrato de compromisso de compra e vendas, folha 62, 67, não há distinção entre os valores pagos a título de benfeitorias e o valor da terra propriamente dita. A fiscalização constatou também a falta de escrituração da despesa com benfeitoria ventilada pela recorrente em desobediência ao que determina o artigo 60 do decreto 3.000 de 99. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração do livro caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no livro caixa, mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário e o valor da data da operação, e data da operação, qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição. Questionado sobre a falta da escrituração da despesa, o contribuinte alegou que a falta de escrituração se deu por um erro da pessoa encarregada. Para comprovar o seu direito, a recorrente juntou o documento de folhas 485, onde os vendedores declaram que receberam 33 mil sacas de soja no valor de 1.056.000 referentes às benfeitorias do imóvel Fazenda Pinheiros. Entretanto, no recibo de folha 68, onde os vendedores deram quitação do valor sobremencionado, não há distinção entre o pagamento da terra nua e os valores das benfeitorias. O único documento juntado pela corrente para comprovar o seu alegado é uma declaração
firmada em 2010, que, quando comparada com o recibo que lhe deu origem, do ano 2005, não coincide com as informações essenciais, principalmente quanto à individualização dos valores pagos a título de benfeitorias. Portanto, diante da falta de escrituração do livro caixa, assim como de qualquer documento anterior, ou pelo menos contemporâneo à época da compra do imóvel, que comprove de forma individualizada os valores pagos a título de benfeitorias, deve ser mantida a glosa determinada pela autoridade fiscal lançadora e confirmada pela decisão de piso. Em relação à outra fazenda, HI, ao contrato delegado pela contribuinte, não há qualquer estranheza nos cálculos utilizados pela autoridade lançadora para chegar na glosa do valor de 281 mil. Na verdade, há muita lógica e coerência com os documentos apresentados pela própria recorrente. Estou definido na escritura pública de folhas 2001-2004 que a fazenda HI seria comprada por 2 milhões, sendo 1.330.000 referente a benfeitorias e 670 mil referente à terra nua. A matéria desse caso é simples: 66,5% do valor pago deverá ser quitado a título de benfeitoria e os outros 33,5% pela terra nua. Não há qualquer indício, procede a essa alegação de estranheza suscitada pela contribuinte, os cálculos realizados pela fiscalização. Levando em consideração que a parcela paga foi de 885.040, que apenas 66,5% dela refere-se às benfeitorias, nada mais justo que o restante 33,5% seja glosado, tendo em vista tratar-se de pagamento da terra nua, não sendo, portanto, passivo de dedução. Em conclusão, eu voto por conhecer o recurso voluntário para negar o provimento. Aqui uma outra vertente daquilo que a gente já viu normalmente quando trata de apuração de ganho de capital na alienação de imóvel rural. Porque a gente já viu lá dezenas de vezes, né, que a apuração do imóvel rural se dá a partir do valor da terra nua. Naturalmente, quando o contribuinte, na escrituração, ele identifica que o valor de terra nua, por exemplo, do imóvel de 3 milhões tem 2 milhões de terra nua e 1 milhão de benfeitoria, o que vai levar, será considerado para fim de ganho de capital é 1 milhão, sendo que, 2 milhões, sendo que esse 1 milhão, se o contribuinte se quem vendeu abateu como despesa da atividade rural, o que ele tem que fazer? Adicionar como resultado, como renda, como resultado da atividade rural do período. Devolve a tributação que deixou de ser pago na época pelo regime de competência. E aqui acontece um reflexo disso, né, para outra banda, de quem comprou o imóvel. Quem comprou o imóvel tem direito de pegar aquele 1 milhão e abater nas suas deduções, o dia que ele for, nas suas, como despesa da atividade rural. Quando chegar lá na frente que ele vender, ele, da mesma forma, ele vai vender uma parte, vai ser benfeitoria, e ele vai ter que acrescentar isso como resultado da sua atividade rural no período da venda. E nesse caso não houve segregação, pelo menos para uma fazenda, para outra teve aqui, mas o Daniel já explicou a matemática, né, que foi feita para chegar ali nos valores, mas assim, é absolutamente pertinente, né, se você não acrescenta aquilo lá como benfeitoria, nada o outro que vendeu, ele acrescenta como ganho da atividade rural, e portanto, a outra parte, sempre que alguém deixa de pagar, o outro acaba pagando, né. Nesse caso, para esse deixar de pagar, aquele outro teria que ter pago sobre esse valor, como se tivesse destacado lá como benfeitoria. Então, assim, eu concordo plenamente aí com as considerações do Daniel. Mais alguma consideração, senhores? Presidente, só uma dúvida. No caso, quando o contribuinte coloca tudo, não faz essa segregação de benfeitoria, VTN, aquilo ali é tudo VTN. É o imóvel rural que está sendo vendido, né? O imóvel rural normalmente ele pode não ter benfeitoria nenhuma, mas se não fala que tem benfeitoria, não segrega nada, só tem terra. Senhores, mais alguma consideração? Então, como vota, conselheiro Douglas? Acompanhe. Daniel, levando provimento ao recurso voluntário. Acompanhe. Conselheiro Francisco Barita? Também acompanho. Conselheiro Boto? Acompanho. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho.
Eu também acompanho, assim, acordo do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento do recurso voluntário. Processo seguinte da mesma contribuinte, Stella Lirane, item 125, por favor, conselheiro Daniel. Daniel, você está sem som, não sei se você está falando aí, não estou ouvindo nada. Tá bom, obrigado, presidente, desculpa. Aqui é apenas a questão da alegação foi de decadência. A infração foi o ganho de capital na alienação de bens da fazenda Lisandro. Em sua declaração anual de 2016-2013, declaração de 2012, no declaração dos bens e direitos, foi incluído o valor de 93.686,2, 50% de uma área rural com 846 hectares adquirida de Ana Maria. E no item 11 foram declarados 50% de um terreno rural com 846,35 hectares adquirido de Francisco José Minor no valor de 96 mil. Estas duas áreas juntas correspondem a 50% da área total da fazenda Lisandro, alienada pelo casal em 2002. Né? Aqui a federação demonstrou que essa área adquirida pelo casal tem duas partes. Na primeira, eles adquiriram juntamente com o Ireu a parte da fazenda pertencente à senhora Ana Maria, pelo valor ainda de cruzeiros, registro total, ainda de acordo com os documentos, os pagamentos foram feitos da seguinte forma. De acordo com a história de cumprimento, o casal alienou o imóvel objeto da matrícula tal, por 3 milhões, sendo 2 milhões e 700 relativo à terra nua e 300 mil a benfeitorias. O valor das benfeitorias foi corretamente tributado com o rendimento da atividade rural, conforme consta no livro Caixa Folha 54. O valor da alienação da terra nua, por sua vez, foi recebido em parcelas, conforme descrito no documento apedado do contribuinte, como comprovante de rendimentos. Enfim, o acordo de piso julgou a impugnação improcedente, sob o argumento de que a decadência só começa a contar a partir do pagamento de cada parcela e não da alienação do imóvel. A contribuinte ciente da decisão apresentou o recurso voluntário, alegando a decadência do direito de o fisco construir o crédito tributário, já que se passaram mais de 5 anos entre a anulação do imóvel e a notificação de lançamento. Passando ao voto, o cerne da questão gira em torno da decadência do direito do fisco de lançar o imposto sobre o ganho de capital de venda parcelada. A contribuinte entende que o termo inicial para a contagem presidencial é o dia da alienação do imóvel, enquanto o fisco defende que os fatos geradores ocorreram no momento do pagamento de cada parcela. Sobre o fato gerador do imposto de renda, determina o artigo 43 do CTN, o imposto de competência da União sobre a renda, provavelmente de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição da responsabilidade econômica ou jurídica. Tratando especificamente da apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital, preceitua o artigo 21 da Lei 7713, nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária se houver. Na prática, o valor do imóvel é dividido no tanto de parcelas da venda, assim como o valor da compra. E a cada pagamento, uma parte do ganho de capital é tributada, ou seja, os fazedores do ganho de capital ocorrem de acordo com o pagamento de cada parcela. No caso em questão, observa-se que a última parcela da venda do imóvel foi recebida em 29 de outubro de 2004, portanto, mesmo aplicando o prazo decadencial previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, conclui-se que o tempo final do prazo decadencial foi o dia 29 de outubro de 2009, tendo em vista que a contribuinte registrou o ciente do lançamento em 24 de outubro de 2009, não há que se falar em decadência para a construção do crédito tributário. Confirmando que o entendimento era adotado encontra-se em consonância com precedentes desse Conselho. Trago à baila aqui o acórdão do número tal, relatado pelo conselheiro Rony Soares Anderson, julgado no dia 11 de setembro de 2019. Conforme demonstrado, não há que se falar em decadência, já que a lei é clara para o momento da qual se fala. No caso, essa obrigação foi gerada no dia 29 de outubro, lançamento no dia 24 de outubro, portanto, dentro do quinquênio legal. Em conclusão, eu conheço o recurso voluntário para negar o provimento. Senhores,
estou refletindo sobre essa questão do ganho capital, presidente. Quando em 2002, no caso aqui foi um 73, né, que foi aplicado. Aí o DRJ diz que o fato gerador foi ocorrido em outubro de 2004. O contribuinte disse que foi 2002. Ou eu estou ficando doido? O contribuinte vendeu alguma coisa em 2002 e recebeu em parcela lá em 2004. Ele está querendo que conte o prazo decadencial a partir do momento da venda. E a DRJ falou, não, conta do momento que você recebe. Entendi. Começou a fluir a data, ok. Isso é uma situação, assim, que o Daniel buscou um precedente aqui de uma outra turma, mas a nossa turma tem um precedente que é dos mais fantásticos relacionados a esse tema, que foi um caso daquele... O Barita, depois, ele fez o processo que esteve na Câmara Superior e retornou. Eu não vou lembrar o nome do contribuinte agora, mas um caso que até marcou bastante, porque essa turma concluiu que o fato gerador ocorria no momento da operação. Era um caso que eu não sei se é factual, um dos donos, e acho que era o principal acionista, ele acabou vendendo e recebendo em parcelas, e no primeiro lançamento ele acabou ganhando aqui no Conselho. Depois teve outros lançamentos na parcela, e ele acabou questionando, chegou no Conselho e a turma, por maioria, entendeu que não, que o lançamento deveria se reportar somente à data da ocorrência, e, portanto, naquele caso especificamente, inclusive já tinha sido decidida pela inocorrência de ganho de capital, ele estaria exonerado do crédito tributário. Era um caso que, antes de vender o banco, fizeram umas incorporações às avessas e tal, aquela história toda, para poder aumentar o custo e diminuir o ganho de capital. E, na época, eu fui um dos conselheiros vencidos, eu não sei se foi por qualidade, se não foi, mas eu fui vencido, eu lembro que o relator era o Carlos Henrique, isso foi para a Câmara Superior, eu fiz uma declaração de voto em que eu explicava absolutamente, passo a passo, o porquê que ocorre, por que a tributação tem que dar no momento em que o camarada recebe, porque o imposto de renda, ele incide sobre a disponibilidade econômica e jurídica de renda ou provento de qualquer natureza. Se o camarada lá na frente, se o camarada aqui atrás vende um negócio e não recebe nada, como que eu vou exigir ganho de capital desse cara? Ele não teve disponibilidade de nada. Aí, no momento que ele recebe, você apura proporcionalmente e tributa, né? Então, isso eu esqueci o nome, o Daniel lembra desse caso, né, Daniel? Acho que é o Luiz Estevão, né, eu acho. Não foi o Estevão, não. Eu também só não estou lembrando, é o contribuinte. O Barita fez, inclusive, um advogado que era até bastante conhecido, que ele usou um termo em inglês para dizer... não lembro mais, mas ele, no meio da apresentação, ele usou from the top to the bottom. Usou um termo em inglês para dizer, isso aí então não tinha que dar de cima a baixo e tal, mas enfim, isso ficou marcado. Acho que, eu não sei se talvez só os conselheiros mais antigos, aí o Daniel certamente estava, acho que o Rodrigo também estava, o Rodrigo e o... Eu também estava, eu lembro desse caso, mas eu não lembro do contribuinte. Eu lembro dessa situação, foi acho que em 2019, acho que foi isso aí. Bom, eu não vou lembrar mais agora. Mas, enfim, o que se discutia era exatamente isso, o momento da ocorrência do fato gerador, assim, inclusive isso foi para a Câmara Superior falou, não, o momento é em cada parcela. E devolveu, e o Francisco Barita, que foi o relator, que todos os outros sócios do banco, eles acabaram desistindo das demandas e parcelando os débitos. Mas esse teve esse contratempo, mas acabou, não sei, hoje em dia já deve ter parcelado. Mas, enfim, essa é a questão. O momento da ocorrência do fato gerador ocorre para ganho de capital no momento que ele recebe, que é ali que a disponibilidade se corporifica. Senhores, alguma consideração a mais?
Então, como vota Douglas? Acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Acompanho. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo membro do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Próximo processo, senhores, processo do contribuinte de Benevenuti Bindel, deve ser isso. Processo de relatoria do conselheiro Douglas, que está aparecendo aqui apagado para mim, não sei se ele nos ouve. Voltei, presidente. Ok, conselheiro. Então, por favor, conselheiro Douglas, processo 126, final 2951, Edi Benevenuti. Por favor, fique à vontade. Esse caso aqui é um pedido de... vamos lá. Recurso voluntário da decisão que julgou improcedente a impugnação e manteve crédito tributário referente ao lançamento de multa isolada do imposto de renda da pessoa física. Então, contra a contribuinte acima identificada, foi lavrado auto de infração, acompanhado demonstrativo tal, relativo à exigência de multa isolada, aplicada em razão da constatação de compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo. A interessada, valendo-se do processo ali indicado, relativa à declaração de compensação, utilizou-se de crédito de terceiros para a quitação do seu débito de ganho de capital apurado em 31/10/2008, com vencimento em 28/11/2008, no valor de R$ 274.299,97. Após análise pela seção competente, a compensação foi considerada não declarada, razão pela qual foi efetuado o lançamento de multa isolada, nos termos do artigo 18 da Lei 10.833 de 2003, com redação dada pelas leis 10.051 e 11.096 de 2005. E aí, o contribuinte apresentou impugnação, ela declarou a existência de crédito cedido por terceiro e a Receita Federal de Taubaté. Conselheiro Douglas, só um minutinho, conselheiro. Que crédito era esse? Um crédito de fim social que ela comprou decorrente de uma ação judicial. Mas isso seria competência da segunda sessão? A gente está tratando de compensação. A regra de compensação dos termos de regimento é que a competência se avalia pelo crédito. Aqui é só a multa, não, presidente? Oi? Aqui é só a multa, não? Tudo bem, é a multa isolada, né? Compensação indevida. É multa isolada, mas é decorrente do ganho de capital, né? Não, decorrente da compensação indevida. Decorrente da compensação indevida, no artigo 18, cadê? Eu já não sei mais onde está o regimento que eu abri hoje aqui. Eu estou com ele aberto aqui, mas enfim, não vou achar. Então vou abrir. Regimento de ofício, limitação à posição de multa isolada em razão de não homologação de compensação, quando se comprova falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. O crédito é de quê, Douglas, que você falou? Fim social? Fim social.
Inclui-se na competência das seções os recursos interpostos em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção de imunidade tributária. A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo é definida pelo crédito, inclusive quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou seção. Crédito tributário aqui é multa, mais vinculada a imposto de renda e ganho capital, né? Isso é o crédito tributário, mas o crédito é desse... crédito terceiro, isso assim... Eu não sei nem quem teria competência. Eu achava que por ser multa, a gente não está tratando da compensação em si. O problema, eu não sei, eu fiquei na dúvida agora. Por isso que eu questionei. Normalmente um processo... E o que foi feito da compensação em si? O contribuinte recorreu, ou Douglas? Vê se consegue o CPF dela para mim aí, quem tiver com o processo aberto. 300 642. Só um minutinho. 300 642 978 88. Esse processo é de que ano, hein? 2008. 2008 ou 9? Eu acho que é o 9, né? 2009. Desculpa. É 2009. É engraçado, não tem processo de compensação. Eu fiquei na dúvida sobre essa... Eu achei, presidente, um processo aqui. Folha 20. O que é que está na folha 20? O número do processo? O número do processo. O número do processo. A fiscalizada valendo-se do processo número tal, de seu interesse, declaração de compensação, utilizou-se para compensação do crédito de terceiros, para quitar seu débito de ganho capital. Então, me dá o número do processo, desse aí. 16048 000 Sim. 118 Sim. 2009 78. Ué? Tem um outro aqui, ó. Não achei nada aqui. Eu achei, botei aqui no Coprote, ele é de papel. Porque, na verdade, inclusive esse tipo de operação, você só pode analisar quando concluída o processo da compensação em si. Porque se o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade da impugnação e cai esse aqui também. Como a gente está acostumado a ver, né, que geralmente chega do crédito, né, e a multa de 150%. Horário. Chegou até juntos, né? Aqui não chegou nada do crédito, né? Crédito tributário. Chegou só a multa. Bom, o que os senhores acham, senhores? Eu tenho dúvidas sobre a competência da turma. A gente pode fazer duas coisas. Ou a gente tira o processo para a gente avaliar e deixa para adiar o processo para amanhã, ou, ainda que fosse, e aí eu acho que seria o mais prudente, como nós, para fim de avaliar o processo, a gente precisaria saber o resultado até do processo de multa, talvez a gente poderia converter o julgamento do processo de diligência para a unidade apontar a conclusão se houve litígio instaurado no processo de compensação, no processo de compensação em si, informando no processo, para que aí a gente teria um tempo, mas aí, Douglas, teria que ficar esperto na hora que retorna esse processo para a gente já consultar antes, buscar essa informação e pesquisar antes para saber se essa competência é nossa mesmo. Sim, entendeu? Sim. Porque como que a unidade vai fazer se ela recebe agora o processo da multa, dizendo que está ok, se o processo precisa
aguardar o de compensação do processo do crédito. Me parece que tem até uma previsão específica para isso, que o processo da multa ele tem que vir pendurado, tem que ficar pensado ao de crédito para aguardar a conclusão para depois ele dar seguimento. É porque esse é totalmente reflexo, né? Totalmente decorrente. Não tem o que fazer, né? A gente não vai julgar o mérito, não vai julgar o crédito tributário, a apuração do capital, nada. É simplesmente a multa de cumprimento legal. O que você acha disso? Só uma pergunta, só uma dúvida, de que era o crédito mesmo dele, que ele usou? Fim social. Seria competência de... Terceira sessão? Terceira sessão. Mas aí a gente teria um tempinho para até indo... De todo modo, precisaríamos saber disso, mesmo que a competência fosse nossa, seria relevante para a questão saber o julgamento do processo, se houve julgamento já do processo. Claro, para ele lá até se posicionarem, né? Isso aí. Eles não vão poder se posicionar sem saber o resultado. Estou imaginando que isso não tenha no processo, né, Douglas? Essa informação. Não tem, não. Você concorda, Douglas, com esse posicionamento? Porque eu tenho que submeter a todo mundo aí para a gente ver. Você já estava julgando direto, e eu estou só suscitando essa preliminar, que eu acho que caberia uma diligência para saber o que aconteceu com o processo do crédito. Sim. Ok? Senhores, mais alguma consideração? Então, Daniel, como vota? Proposta, então, encampada pelo conselheiro relator de conversão do julgamento de diligência para identificar o que aconteceu com o processo em que se discutiu a compensação física. A gente está ligado para o Eu acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. Conselheiro Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Ávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e ficaria assim, senhores, vejam se concordam. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade responsável pela administração do tributo junte aos autos informações relativas ao processo em que tramitou a declaração de compensação da qual se originou a multa isolada discutida no presente. Está tranquilo, senhores? Acho que sim, presidente. Então é esse o resultado do processo 126, e com isso, senhores, chegamos ao final da nossa pauta de julgamento deste dia 13 de janeiro, da sessão da tarde deste dia 13 de janeiro de 2021, exatamente às 18 horas. Mais uma vez, senhor, e com pleno sucesso aqui os nossos trabalhos. Parabenizo a todos mais uma vez, como faço sempre, diante das dos reiterados resultados positivos alcançados pela nossa turma nos julgamentos. Então, mais uma vez, mais um exemplo daquilo que a gente já tem visto reiteradamente aqui, né? A gente, dentro desse espírito de empenho em concluir nossos trabalhos, em julgar aquilo que está pautado, mesmo que eventualmente com algum prejuízo, tanto para a exposição das razões de voto, ou para leitura, ou para explicações e tal, ou para avaliações, a gente, naturalmente, mantendo ainda a segurança jurídica aí, dentro daquilo que a gente está julgando, mas é mais uma vitória para a gente aí.
pauta absolutamente apertada e a gente consegue concluí-la no último minuto. Parabéns a todos. Agradeço também a senhora Fabiana, que nos acompanha pelo CARF, a quem mais uma vez solicito que pare a gravação, por favor.